E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas, sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de artes. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitória e hoje na aula 18 nós estudaremos os principais movimentos da música popular internacional. Mas antes disso, faremos a correção da aula 17, tá? E aí no primeiro, nós temos o que está relacionado ao conceito de arte visual. E aí eu espero que vocês tenham marcado a letra B, né? Está relacionado a ver, arte visual, ver, contemplar com a visão. No número 2, por quem foram produzidas as artes rupestres, né? A resposta certa seriam pelos povos primitivos. No número 3, como se chama a arte visual produzida por ferramentas tecnológicas? E aí seria a letra C, web art, tá? No número 4, como se chama a arte visual presente no segundo slide? Aí seria só vocês voltarem o slide para que vissem qual tipo de arte visual estava presente lá. E a resposta certa seria arte urbana, tá? E no número 5, era uma resposta pessoal para vocês definirem o conceito do que é para vocês arte visual, ok? E aí nós temos agora os principais movimentos da música popular internacional. As músicas dos Estados Unidos refletem uma população multiétnica. O que é uma população multiétnica? Que tem muitas etnias, muitos tipos de povos num só lugar, tá? Mas tem sua base principalmente nos gêneros afroculturais, através dos diversos estilos, por exemplo, rock and roll, blues, country, jazz, pop, techno e hip hop, que é o que nós estudaremos hoje, tá? E estão entre os gêneros mais conhecidos, tanto nacionalmente, aqui, quanto internacionalmente, tá? Tem uma audiência global. Primeiro, nós temos o rock, tá? Que é um gênero musical que teve sua origem nos Estados Unidos a partir da década de 50, tá? Nos anos 1950, e popularizou-se pelo mundo. É um ritmo contagiante e muito conhecido pelo seu comportamento marcante. As pessoas que ouvem rock geralmente têm um comportamento forte, tá? As bandas de rock são formadas por vocalistas, baixistas, um baterista ou 2 guitarristas, certo? Isso aí muda também de acordo com a banda e o estilo de rock, tá? Que você ouve. Depois nós temos o blues, tá? Que se baseia em notas baixas e graves e geralmente tem uma estrutura repetitiva, o blues. Tanto nas primeiras partes das músicas quanto nas demais, o blues tem notas repetitivas, tá? O gênero surgiu nos Estados Unidos a partir do século XVII, quando os escravos negros da região sul faziam canções de trabalho para suas plantações de algodão. Ou seja, o blues, naquele tempo de trabalho dos escravos, era uma das coisas que aliviava ou tornava o seu trabalho um pouquinho mais leve, sua caminhada um pouco menos árdua, tá? Então, pessoal, depois nós temos o country, tá? Que surgiu no fim dos anos 20
e é uma música típica dos Estados Unidos. Porém, a sua origem está relacionada às músicas de folk, com origem europeia e se misturam com o blues, tá? Só que no estilo afro-americano. Ou seja, o country é uma derivação do blues, tá? Depois nós temos o jazz. O jazz surgiu entre 890 e 910 em Nova Orleans, tá? Também é de origem negra, tá? De matriz africana. E é muito difícil distinguir o swing do jazz, porque os ritmos do jazz são muito lineares, tá? São muito semelhantes. Aí fica difícil que nós digamos qual a diferença entre os ritmos de jazz, tá? Sem contar também que o jazz surgiu antes de 850, tá? E também se influenciou no blues. O jazz também foi influenciado pelo blues, tá? E também derivado das canções de trabalhos que os negros inventavam para que sua caminhada fosse menos trabalhosa, menos árdua. Depois nós temos o pop, né, que é muito conhecido por todos nós. Surgiu também nos Estados Unidos na década de 50, tá? Esse estilo musical é marcado pela conservação da estrutura formal da música, verso, estribilho e verso, que é o jeito que compõe a música, o jeito que compõe o pop, tá? Executado de modo sensível e melódico, normalmente é assimilado por um grande público. O pop, desde a antiguidade até os dias atuais, tem muito público, tem muitos fãs, muitas pessoas que curtem esse gênero musical, tá? Ainda são características dos cantores de pop o hábito de fazer cenários de shows extravagantes e muitas danças e inúmeros outros artifícios, ou seja, geralmente quando a gente vê um clipe de pop, ele é muito bem trabalhado, tanto com questão de cenário, quanto com questão artística e de dança, tá? É uma característica muito pessoal do pop. Em todos os clipes de pop, vocês vão encontrar o mesmo enredo, o mesmo modo de trabalho, tá? Depois nós temos o techno, que é um estilo de música eletrônica. Surgiu em Detroit, em Michigan, nos Estados Unidos, em meados da década de 80, tá? De 1980. O primeiro registro da palavra techno, em referência ao gênero musical, vem da data de 1988. Tá? Existem muitos estilos de techno, mas o Detroit Techno é visto como base sobre o qual os subgêneros foram desenvolvidos, ou seja, o Detroit Techno é a base dos outros tipos de techno que surgiram durante os anos, tá? E aí nós temos o hip hop, tá? Que é uma cultura popular que surgiu nas comunidades afro-americanas do subúrbio de Nova York, na década de 1970. Tá? A música é a principal manifestação artística do hip hop, que também tem dança e tem grafite. Tá? É uma forte representação tanto da comunidade negra dos Estados Unidos quanto no Brasil, né? E aí abaixo nós temos fotos de alguns representantes do hip hop internacionalmente, e aqui do lado eu não poderia deixar de colocar, né? Não poderia deixar de colocar os grandes representantes do Brasil no hip hop, tá? E aí, recapitulando, nós estudamos os principais movimentos da música popular internacional. Nelas estudamos o rock, o blues, o country, o jazz, o pop, techno e hip hop. Tá, pessoal? Usei as referências de toda a matéria, do Wikipédia e do Brasil Escola. Muito obrigada por essa construção de conhecimento e até a próxima aula.